Olá, meu nome é José Lucas, eu sou engenheiro eletricista graduado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, da cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Vou apresentar para vocês então o trabalho realizado denominado Metodologia para Análise de Fluxo Harmônico em Rede de Distribuição de Baixa Tensão, com coautoria do professor Paulo Ricardo Pereira. Bom, o trabalho então surgiu a partir da realização do meu TCC, em parceria com a IGE, visto a possibilidade da realização de medições de espectros harmônicos de corrente em consumidores residenciais e comerciais da rede de baixa tensão, com o objetivo principal de produzir uma ferramenta que fosse capaz de apresentar resultados e compor um perfil de distorção harmônica total de tensão e perfil de tensão em regime permanente. Bom, as medições elas foram compostas por diferentes classes de consumo, né? Então, diferentes contribuições de cargas não lineares, né? As fontes perturbadoras como as harmônicas, que influenciam diretamente no nível de qualidade de energia do circuito. Alguns dos principais problemas então causados pelas harmônicas, dentre outros listados aqui abaixo, é a adição de uma dimensão no triângulo de potências, que agora vira paralelogramo de potências, adicionando uma potência harmônica aqui para a soma das potências ativa e reativa, e também a soma no neutro das correntes harmônicas de sequência zero, que prejudicam demasiadamente aí o núcleo do transformador. Bom, a principal base normativa que foi adotada no trabalho foi o PRODIST módulo 8, foco em qualidade do produto, principalmente tensão em regime permanente, né, e indicadores de DRP e DRC, e indicador também de distorção harmônica total de tensão, visto os indicadores com percentil 95 da distorção harmônica total de tensão, distorção harmônica total de tensão das ordens pares e ímpares e múltiplas de 3. Rapidamente, então, aqui a timeline do trabalho, né, que se deu início aqui em janeiro e teve suas apresentações de resultado em julho, tendo aqui a campanha de medição, desenvolvimento da ferramenta em modelagem e simulações e análise dos resultados. Bom, todas as medições foram a partir do secundário do transformador, ou seja, medições de baixa tensão, utilizando aí o medidor universal de grandezas da EMS, modelo P600, né? Nas medições de 180 horas, né, que correspondem a 1.008 registros que são solicitados pela ANEEL nos processos de nível de tensão e qualidade do produto. Aqui, como dados de interesse, então, a gente tem os espectros harmônicos de corrente, a fim de caracterizar uma curva típica harmônica de corrente também. Também da curva de carga típica de cada classe de consumo. A modelagem do circuito se deu em dois momentos: a rede base, onde são declarados os elementos de transporte de energia e fonte de tensão, e a modelagem das cargas diretamente no VBA, né, com alteração da demanda instantânea e espectro harmônico de corrente, né, e também o elemento medidor. Aqui a topologia da rede utilizada, então, o KCN15, 19 barras, total de 88 clientes, com um transformador de 112,5 kVA. Aqui, então, a rede de média tensão do alimentador, o bloco de cargas analisado e o circuito plotado pelo OpenDSS. A modelagem para cada carga, então, seguiu aqui duas premissas, né? As características fixadas, como quantidade de fases e neutro, conexão da carga estrela ou delta, tensão nominal, fator de potência e modelo ZIP. As características elétricas variáveis eram a potência ativa e o espectro harmônico, né? Aqui uma representação que a gente pode ver nesse ponto aqui, 67, temos um ponto de demanda e o ponto do espectro harmônico também a ser introduzido via string ao OpenDSS. Aqui então um fluxograma macro da ferramenta, né? Onde no início aqui a gente tem a importação das bibliotecas do OpenDSS Engine, a declaração das variáveis de interface para a comunicação entre o VBA e o OpenDSS, a declaração das variáveis das instalações, né? Ou seja, a variável de cada potência e espectro de cada instalação, a inicialização da rotina de atribuição dos parâmetros das cargas elétricas, onde é realizado um cálculo das demandas médias com base no consumo
levantado de cada consumidor e atribuído esses resultados em uma célula específica do Excel. Então é inicializado aqui as variáveis de controle para atribuição das demandas e espectros no primeiro ponto de simulação para N instalações atribuídas. Então, após aqui é realizada a comunicação com o OpenSS para o primeiro ponto ser simulado, é compilado o arquivo da rede base a fim de prover as barras para a conexão das cargas criadas, resolver o circuito no modo harmônico, né, e obter esses resultados a partir do ponto CSV gerado pelo OpenSS. O VBA ele faz essa leitura dos dados que estão lá e importa para a própria planilha da ferramenta. Então, isso é feito a partir do primeiro ponto até o ponto 1008. Então, esses resultados são plotados, né, o perfil de tensão, e plotado também o perfil harmônico de tensão e perfil de distorção harmônica total de tensão também. Apresentando aqui então os resultados de grandezas básicas, né, iniciando pela corrente, nós tivemos aí um perfil muito aderente, né, com um erro global em torno de 7,44%. Então é bem visto aí no gráfico acima, né, quase que sobrepostas a corrente medida e a corrente simulada pelo OpenSS. Pode-se dizer então também do perfil de tensão em regime permanente, né, onde a gente obteve um erro global de 1,21% em comparação com o TRP medido e o TRP simulado, não transgredindo aí praticamente em 100% do período, né, os limites de tensão precária ou crítica. Agora sim, então, aí os resultados harmônicos, né, apresentados pela ferramenta. Então, a gente tem aí uma ótima aderência, né, do perfil de THDI na carga, ficando abaixo de 1%, né, o que reflete muito bem aí os cálculos e simulações realizadas pelo software OpenSS com o parâmetro de entrada aí dos espectros harmônicos de corrente, né, das medições realizadas para o trabalho. Em contrapartida, nos resultados de distorção harmônica total de tensão no ponto do circuito analisado, né, ou seja, no ponto de conexão, no ponto de entrega do fornecimento da distribuidora para o cliente, né, a gente teve algumas divergências aí devido aos comportamentos harmônicos não mapeados, né, ou seja, a gente realizou algumas medições, porém não foram suficientes, né, para compor uma curva harmônica que representasse efetivamente os comportamentos de campo, né? Então, consequentemente, a gente necessita de mais dados para compor a pesquisa em diferentes circuitos e alimentadores das classes comercial e residencial e industrial para refletir, né, o comportamento real dessas distorções na rede real. Aqui uma tentativa de ajuste desses resultados, né, adicionando uma carga representando as demais cargas do alimentador com o espectro resultante do ponto de menor tensão do perfil deste transformador, né? Então a gente colocou ali a potência em MVA com o espectro standard, né? Representado ali pelas componentes harmônicas do ponto de menor tensão do transformador. Bom, as considerações finais então sobre todo o trabalho desenvolvido é que a ferramenta do VBA para comunicação com o OpenSS ela é totalmente funcional, né, e cumpriu com seu papel aí de realizar todos os cálculos e alterações dos parâmetros elétricos das cargas a fim de prover os resultados para a composição dos perfis desejados, né. Tivemos algumas complicações durante o trabalho, só puderam ser realizadas 6 medições, né, visto a demanda de notas que ingressaram para a realização dessas medições na distribuidora. Tivemos um equipamento só para a realização dessas medições que era capaz de realizar medição de corrente e correntes harmônicas. Enfim, de uma maneira geral, o trabalho foi bem avaliado, né? Tivemos bons resultados, principalmente em tensão
e corrente da carga, né? E também a distorção harmônica de corrente, visto também o problema ali da distorção de tensão não ter sido muito aderente, né? Mas de maneira geral o trabalho foi bem desenvolvido e bem aproveitado. Seria isso então, meu muito obrigado. Fica aqui o meu contato de e-mail para dúvidas ou sugestões, né, de repente, e o contato do professor Paulo também. Obrigado.